A paz, povo de Deus. Passando aqui para falar sobre vida devocional. Primeira parte, uma série de mensagens sobre vida devocional. Vamos lá. Vida devocional. Diz que o costume forma os hábitos e que estes formam o caráter. Os hábitos pessoais de nossa vida cristã, individualmente e em particular, constituem o que chamamos de vida devocional. Salientamos desde já que esses hábitos são indispensáveis ao desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, e que o cultivo dos mesmos dá a medida da profundidade ou superficialidade de nossas experiências cristãs, nossa capacidade para perseverar na fé e de nossa intimidade com Deus. Porquê da vida devocional? O porquê da vida devocional? Primeiro, alimentação. Por que alguém precisa alimentar-se? Essa é a pergunta. Por que alguém precisa se alimentar-se? A resposta a essa pergunta aplica-se integralmente ao assunto em questão. Precisamos alimentar-nos diariamente com a palavra de Deus, de modo que, como os alimentos, uma vez digeridos, passa a fazer parte de nosso organismo. Assim, a palavra de Deus fique entranhada em nós e passe a fazer parte de nossa vida cotidiana, em toda a sua expressão. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 3. O texto diz o seguinte: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, primeiro passo aqui. Então ali o povo está no deserto, clamando por Moisés, para que Moisés clame a Deus, porque eles estão com fome. E eles estão ali murmurando, reclamando. E Deus fala para Moisés que aquele deserto Deus estava levando, conduzindo o povo para humilhar o povo, para ver o que havia em seus corações. Porque nem só de pão, nem só da força física, nem só daquilo que podemos alcançar viverá o homem, mas de tudo, o texto diz, que sai da boca de Deus. Então, a gente hoje desfrutamos de um maná. O maná que eles receberam ali foram físico. O maná que a gente recebemos é espiritual. O pão vivo que desceu do céu, Cristo, e se entregou para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação, para nos dar a graça e a sua misericórdia. Josué capítulo 1, versículo de número 8. O texto diz assim: Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então aqui, a nossa vida devocional, o nosso estudo da palavra de Deus, o nosso alimento espiritual, que quando é ingerido em nossa alma, ele vai fortificar o nosso espírito. Então, a Bíblia diz aqui que não devemos nos afastar, nos apartar da nossa vida devocional. É isso que o diabo mais tenta roubar dos cristãos do século XXI e nos nossos dias. A vida devocional. Porque ele sabe, como diz a Bíblia aqui, meditando
estudando, orando, jejuando, dia e noite, a gente iremos prosperar, porque a Bíblia diz: e fará prosperar o seu e o meu caminho. E então, prudentemente, quer dizer, a minha vida devocional me dará destino, me fará prosperar em Deus, me fará andar com prudência, com diligência, em vigilância. E o principal, me conduzirá. Se você não tem uma vida devocional, se você não se alimenta de Cristo, você não pode ser conduzido por Ele. Provérbios capítulo 4, versículo 4, que diz assim o texto: E ele ensinava-me e dizia: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Então, a Bíblia, o Senhor está nos ensinando o quê? A gente deve reter, guardar, esconder em nosso coração a palavra do Senhor. A gente precisa ter essa vida devocional. Porque através da vida devocional eu vou aprender a guardar os mandamentos de Deus. Eu vou aprender a ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E fazendo isso, olha só, ela fará prosperar os meus caminhos. Ela me conduzirá e ela me dará prudência e o principal, me fará viver. Assim como João escreve lá no Apocalipse, muitos têm nome que vivem, mas está morto. Morto na sua negligência, morto nos seus delitos, pois violaram os primórdios, os princípios e a lei de Deus. Mas aqueles que têm uma vida devocional, este vive e vive a vida de Cristo. Então, deixa Cristo, através da sua vida devocional, viver, habitar, te fazer prosperar espiritualmente, te fazer ter prudência, te fazer te conduzir nos seus caminhos e o principal, te fazer viver a vida de Cristo. Glória a Deus.